Bem-vindos ao programa do Vieira. Estamos aqui no dia 31 de março e a programação de hoje vai ser: depois de 50 anos, o ser humano volta para a Lua. Vamos comentar sobre a missão Artemis 2, cujo lançamento é amanhã. Amanhã às 7h24, horário de Brasília. Vamos falar também sobre a Isabel Brown, que é uma comentarista do Daily Wire. Ela participou de um painel no CPAC e ela cometeu, o crime de incentivar as mulheres a terem filhos. E a turma do The View ficou completamente alucinada, uma reação bárbara. Afinal de contas, ter filho é quase um crime, A loucura que hoje acontece nos Estados Unidos é a loucura que acontece amanhã aqui no Brasil. Então vale a pena dar uma olhada nisso. E vamos comentar a seguinte notícia: fazendeiro nos Estados Unidos rejeita oferta milionária de venda de propriedade, muitas vezes o valor de mercado para a construção de data center. Pelo visto, o dinheiro não compra tudo. Isso e muito mais você vai ver hoje aqui no programa do Vieira. Seja bem-vindo. Pessoal, desde que o mundo é mundo, a aventura de voar, interessa o homem. Eu não duvido que lá atrás, dos nossos primórdios, os nossos homens primitivos tenham visto aqueles pássaros voando e tenham pensado: nossa, mas deve ser legal isso, hein? Como é que pode, E temos a história de Ícaro, história grega de Ícaro, que desafiou os deuses, fazendo asas feitas com penas e cera de abelha. E ele se pôs em voo, se aproximou demais do sol e a cera derreteu e ele caiu, É o ímpeto humano de voar. Essa aventura foi tornada realidade primeiro quando a gente teve os balões, O balão, sem saber que foi uma invenção brasileira. E depois nós tivemos o desenvolvimento dessa invenção brasileira, onde o balão foi transformado em dirigível pelo nosso queridíssimo Santos Dumont, que não é muito conhecido por isso, Ele foi o homem que colocou o balão como um elemento dirigível, ou seja, você podia andar com o balão para onde você quisesse, de forma coerente. Pouca gente sabe disso, Santos Dumont é conhecido pelo voo do 14 bis, por ser o pai da aviação. Ele voou publicamente antes dos irmãos Wright, Que fique bem claro. Mas Santos Dumont fez publicamente também o primeiro voo dirigido de balão. E então ele é o cara, Ele realmente é o cara. E ele fez o maior projeto de avião de todos os tempos, dos pioneiros, que foi o Demoiselle, que foi um projeto que inclusive é usado até hoje e deu origem a vários outros aviões que fizeram várias outras coisas históricas, como a travessia do Canal da Mancha, do francês Blériot, entre outras coisas, Então é um assunto hiper interessante e é um assunto que está diretamente conectado ao drive masculino de aventura. Antes que a turma dos gatilhos, se apavore com essa declaração, é claro que nós tivemos várias pioneiras da aviação e temos pessoas aventureiras do sexo feminino, mas o drive de aventura, ele é eminentemente masculino, é uma característica masculina, Então a gente tem um monte de obras feitas em cima disso. A gente tem, por exemplo, o livro Rumo à Lua, do Júlio Verne, onde um canhão é usado para levar o homem à Lua, Uma aventura sensacional. Nós temos também Rumo à Lua, também 2 livros do Tintin, que é um jornalista aventureiro, E é quadrinhos. Isso é muito recomendável para qualquer criança e adulto, E eles vão para a Lua num foguete vermelho que se tornou icônico, que vocês estão vendo aí, É muito legal. Essa história é muito bacana. Inclusive, essa história tem um respeito a determinadas leis da física que é muito legal de ver numa história como essa, Em algum momento eu preciso fazer uma desaceleração. Tudo bem que uma navegação orbital é uma coisa muito anti-intuitiva, mas pelo menos uma desaceleração
temporária, né, ela foi conseguida do jeito certo. O foguete virou de costas, né, para a trajetória e disparou os seus foguetes. Né? Muito legal. Disparou seus motores. Muito legal, muito legal. Muito bem feita a história. E é engraçado a gente observar, né, a mistura de coisas. O Tintin, ele na história, né, ele é um jornalista, mas ele é um aventureiro. Ele está metido em um monte de coisas, expedições mirabolantes. Naquela época, né, do início do século XX, vamos dizer, do meio do século XX, né, havia muita aventura a ser feita, né? No início do século XX você teve a conquista dos polos, né? Você tinha a descoberta da nascente de alguns rios, aquelas coisas todas, né? O Lago Tanganica na África. E a gente tem a comparação, né, com um sujeito da vida real, que é o Richard Burton. Que esse cara, se você não conhece, você tem que conhecer. Esse cara era uma figura realmente singular, tá? Ele descobriu o Lago Tanganica, né? E ele foi o primeiro ocidental a ir a Meca. Ele falava vários idiomas, né, inclusive árabe, e ele se disfarçou de imã, ou seja, de autoridade religiosa muçulmana, e ele foi até Meca. Se ele fosse capturado, ele seria preso e morto, né? Aquela coisa toda que a gente já conhece, né? Então, é uma personalidade que vale a pena a gente conhecer. Conheçam, Richard Burton. Ele é sensacional. Ele participou de vários duelos, né? Matou muitas pessoas, né, em defesa da sua própria vida, né? E ele é um cara que vale a pena a gente conhecer. Mas eu citei o Richard Burton, não só pela comparação com o Tintin, né, que eu acho que é cabível, apesar dele ser um cara mais parrudo, o Tintin é um cara mais franzino, mas o Tintin, ele entra nas brigas, ele troca tiro, né, ele faz o que tem que ser feito do jeito que tem que ser feito, né? Então vale a pena a gente fazer essa comparação. Mas eu queria colocar, né, que existe uma resistência grande a essa aventura espacial toda, né, uma crítica constante a essa aventura espacial, por conta da onipresente hoje ideologia. Então você vê, consideram que essa busca pelo espaço seja uma coisa desnecessária. Para que vai fazer isso? Né, vai gastar um dinheirão, a gente podia salvar, sei lá o que, né? Acabar com a fome no planeta. Mas sabe-se que a fome no planeta, que já diminuiu tremendamente, né, nos últimos 150 anos, uma coisa bizarra assim, né, por conta da liberdade de mercado e do enriquecimento causado pela liberdade de mercado, em contrapartida direta aos princípios socialistas, keynesianos e por aí vai, né, você tem uma noção errada, né? A gente não... Existe fome porque você não tem como resolver todos os problemas, né? Por mil questões operacionais, né? Mas aí você entra com um monte de agendas aí, né? Você tem a agenda da prioridade de gasto, você tem a agenda ambiental, né? Foguete, toda essa produção, todo esse gasto, né? E não tem nenhum problema, né? O meio ambiente não sofre por causa disso, né? Você tem a busca pela dificultação do desenvolvimento humano. Tudo isso tá ligado ao regressismo, tá? E eles se dizem progressistas, mas eles são regressistas. Então, tem esse aspecto que é muito interessante da gente ver, né? Quando você vê finalmente a NASA fazendo alguma coisa, depois que o Elon Musk e a SpaceX, né, começaram a fazer um monte de coisa, a turma da Amazon também está fazendo, a gente vê a volta do ser humano na Lua. Cara, isso é muito maneiro, né? Então vamos falar um pouquinho sobre a missão Artemis, o projeto Artemis, né, e a missão Artemis 2, cujo lançamento é amanhã. Mas é interessante a gente observar essa questão ideológica, né? Como existe uma resistência ideológica à aventura. E uma das agendas que essa resistência se escora é justamente na agenda de perseguição ao homem, de uma forma mais geral, ao masculino, tá? Não só aquela questão horrorosa da ideologia de gênero, de tentar misturar tudo, mas a demonização do que é masculino. A gente vai fazer um outro programa só para isso, tá?
porque isso é uma agenda importante da gente mostrar, né? O menino, ele é perseguido desde que ele bota o pé na escola, né? Na verdade, até dentro de casa. Ele não pode ser mais um menino, né? Ele tem que ser uma versão feminina de um menino. E isso é péssimo, lógico, né? Aliás, a feminilização da sociedade, ela está diretamente ligada aos problemas woke que a gente está encarando hoje, né? Eu achei essa consideração muito interessante. Não tem nada a ver com ser contra a mulher nem nada, né? Tem a ver com observar que determinadas características sociais, elas são mais atreladas ao masculino e, consequentemente, são mais eficientes se tocadas por homem, enquanto que outras do feminino, né? Isso é uma observação genérica, permite-se exceções, evidentemente, né? Mas é uma observação genérica da sociedade humana, né? Enfim. Então isso é uma coisa legal da gente observar, tá? Bom, dito isso, vamos falar sobre alguns conceitos interessantes de astronáutica que vão permitir que a gente entenda melhor como é o projeto Artemis, como é essa missão Artemis 2 e o que vem daí, né? Porque tem muita coisa maneira, né? Eu sou apaixonado por isso, né? Então, o primeiro conceito que a gente tem que entender é o seguinte: o que vai fazer a missão Artemis 2 especificamente? A missão Artemis 2 vai fazer uma coisa chamada flyby. O que é isso? Flyby. Então eu vou tentar explicar o que é, né, um flyby para vocês. Vamos dar uma olhadinha aqui. Deixa eu fazer uma coisa. Bom, a Artemis 1, que foi a missão antes dessa, né, levou essa nave, fez exatamente isso, né, que a Artemis 2 vai fazer, sem tripulantes, né? É assim que as coisas são feitas, sabe? Como tem uma dose de risco grande, né? As pessoas vão fazendo um passinho depois do outro. Então, o que a Artemis 2 vai fazer é uma passagem pela Lua. Então, significa mais ou menos isso. Ó, vocês vão perdoar, eventualmente, a minha falta de qualidade aqui no desenho, mas você tem a Terra aqui, né? E você tem a Lua aqui. Então, o que a Artemis vai fazer, né? A Artemis 2 vai fazer com, lembra, 4 tripulantes, né? Ela vai sair daqui da Terra, bom, vai decolar, vai ser lançada em órbita, né? Vai dar a volta aqui, vai aumentar essa órbita, vai vir para cá, digamos, e aí, quando chegar aqui, na verdade é mais perto que isso, tá? O ponto mais próximo da órbita é sempre o perigeu, então aqui você tem o perigeu, ela vai acelerar nesta direção, tá? Ou seja, na direção que ela está indo, vai acelerar para frente. Repara que a Lua está à esquerda da Artemis aqui, né? Quando ela fizer essa aceleração, ela vai gerar um aumento nesse ponto da órbita aqui. Ele vai expandir e vai chegar até a Lua. Então, essa órbita vai se transformar, que seria essa aqui, né? Ela vai se transformar nisso aqui, ó. Ela vai vir aqui e vai vir até a Lua. E aí é que você tem que ter uma certa precisão, porque o campo gravitacional da Lua vai distorcer essa trajetória da Artemis e vai fazer isso aqui, ó. Deixa eu melhorar esse desenho aqui. Tentar melhorar esse desenho aqui, ó. Seria mais ou menos assim, ó. E aí, ó, quando você tem a captura não, né? A influência maior do campo gravitacional lunar, você vai gerar uma movimentação, uma alteração na direção dessa trajetória, tá? E aí você vai ter isso aqui, ó. A nave vai ter a trajetória curvada por conta da influência do campo gravitacional lunar. E aí, em tese, você já está com o ticket de volta garantido, né? Porque essa curva vai ser suficiente para a nossa Artemis voltar para a Terra. Só que aí tem um detalhe, né? Quando você vai voltar para a Terra, aí vamos fazer uma coisa aqui diferente, você tem a atmosfera ao redor aqui, tá? Então, quando a Artemis está vindo para a Terra, ela tem que entrar na atmosfera num determinado ângulo ótimo, né? Num determinado ângulo ótimo e numa posição ótima também, né? Para garantir que ela vai
vai ter um processo de desaceleração, né? E o próprio ar vai servir para desacelerar a cápsula, e aí, em um dado momento, a velocidade vai baixar muito. Lembra que a atmosfera vai ficando mais densa, né? À medida que a gente se aproxima da superfície do planeta, né? Então essa desaceleração ela vai se tornando cada vez mais eficiente, digamos assim. A Artemis vai perder velocidade, na verdade, aí a gente está falando só da cápsula Orion, tá? Então, essa volta, ela tem que ser caprichosamente calculada. Então, quando você tiver, a Orion estiver voltando aqui, ela vai, em algum momento, fazer pequenos ajustes, tá? Então, ela tem alguns foguetinhos aqui, digamos, né? Alguns motorizinhos aqui, que permite que ela faça pequenos ajustes de trajetória. Como está muito longe, ela vai fazer esses ajustes de longe. Então equivale, de certa forma, né, ao braço de ação de uma alavanca, tá? Uma alavanca, você sabe que quanto maior o braço de ação, maior é a multiplicação de força que ela gera. Então, como ela está fazendo essa modificação aqui, tem muito caminho ainda, é como se tivesse uma alavanca com um braço enorme. Então ela faz um ajuste pequenininho aqui, gera uma modificação gigantesca na outra ponta. E assim ela vai garantir que ela vai entrar na posição adequada, no ângulo adequado e tudo mais, de forma que ela chegue naturalmente a pousar na superfície, na água, né, no Oceano Pacífico, na costa da Califórnia, na posição certinha. Muito legal, né? É interessantíssimo, né, esse processo todo. E é relativamente seguro, né, porque o grosso do trabalho vai ser feito pela própria gravidade lunar, né? Então, isso tudo é bem calculadinho e tal, né? Então, é um processo bem seguro, né? E a gente então, prepara o caminho para uma próxima missão, onde você vai fazer, a gente vai fazer a docagem, e a gente vai, então, na missão seguinte, na Artemis 5, a gente deve fazer o pouso na Lua. E esse pouso é interessante, né? A gente vê. Deixa eu mostrar para vocês umas figuras aqui que são legais também, mas isso aí já tá explicado adequadamente, né? Então deixa eu mostrar umas figuras aí para vocês que realmente são bacanas, né? Aliás, o visual, né, desse tipo de coisa é sensacional, né? Cada figura melhor que a outra, né? Então, mas esse conceito eu acabei explicando um pouco, né, sobre a espaçonave Orion, né? Então deixa eu mostrar o foguete que vai levar a Orion para a órbita terrestre, né? Que é o SLS, Space Launch System, que é esse colosso aí. Vocês veem, né, que ele tem dois boosters de combustível sólido dos lados, né? Esses boosters são ejetados assim que eles queimam seu combustível, e depois você tem só o combustível, os motores com combustível líquido atuando, tá? Isso é meio padrão hoje, né? Todo mundo está fazendo isso porque realmente é eficiente, né? Fica equilibrado, é fácil de mexer e tal, e é bem bacana. Então tá aí, esse é o conjunto, tá? Space Launch System e a espaçonave Orion. Isso vai ser lançado hoje, tá? Eu comecei a gravar esse vídeo ontem. Mas hoje, dia 1º de abril, é quando vai ter o lançamento. Então, daqui a pouco, né? Às 7h24. Pelo visto, tá tudo certo. Eu dei uma checada hoje de manhã. Tava tudo certo meteorologicamente e tal. Maravilha. Eu queria passar para vocês um outro conceito que também acho que é legal, né? Que é o conceito do ΔV. Tá? O que é isso, né? Basicamente é o seguinte: para a gente calcular a quantidade de energia, né, que um foguete vai ter, se é suficiente para cumprir a missão, a gente é uma coisa meio complicada, porque olha só, vamos dizer que eu tenho aqui, né, um tanque de combustível de um foguete, tá? E aqui eu tenho um motor, tá bom? Um motorzinho pequeno. Mas que seja
vamos dizer que esse motor seja suficiente para levantar esse foguete, tá? Que é claro que tem que ser maior do que o peso dele, senão o foguete não sai do chão, né? Então vamos dizer que eu tenho esse motor aqui. Repara, eu faço esse trajeto, tá? Eu disparo esse foguete e eu tento levar esse foguete até, vamos dizer, uma determinada altitude ou até uma órbita determinada. Não consegui, tá? O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que aumentar a quantidade de combustível. Então vamos dizer, eu acoplo aqui um outro tanque, tá? Seria melhor se eu pusesse o visual parecido, né? Então aumentei aqui, então tenho mais combustível aqui, tá? Mas aí o que acontece também? Eu aumentei o peso dessa nave inteira, concorda? Porque eu botei mais peso de combustível. Então, se eu tenho mais combustível, eu também tenho que vencer uma força-peso maior. Vamos dizer que aí esse motor já não seja mais suficiente. Esse peso extra do combustível tornou esse motor insuficiente. Então, eu boto outro motor, ou boto um motor maior. Vamos dizer que eu boto um motor maior aqui, tá? Então eu pego aqui e boto um motor maior, um motorzão aqui. Que esse motor vai impulsionar agora esse foguete. Esse motor maior também tem uma massa maior. Então aí temos que recalcular tudo, né? Porque será que esse motor grande com essa massa maior de combustível vai levar esse conjunto mais alto? Então, para você parar de ter essas contas todas, né, baseadas em massa, em força e tudo mais, você soma esse troço todo e usa um parâmetro chamado ΔV. Delta é usado, né, no mundo científico para dizer variação, tá? Variação. E o V é de velocidade. Então, basicamente é o seguinte, eu sei, tá, que para colocar um veículo em órbita, eu preciso ter uma velocidade aqui da órbita, né, de, sei lá, vamos dizer que seja aproximadamente 7.500 metros por segundo, tá? Vamos dizer que seja isso. Bom, então eu preciso ser capaz de fazer uma variação de velocidade desse conjunto de 7.500 metros por segundo, no mínimo, para estar em órbita. Mas eu também preciso botar esse foguete lá em cima, esse conjunto todo. Então eu preciso vencer a gravidade, que não é fácil, eu preciso vencer a resistência aerodinâmica, que é menor, mas também não é fácil, né? Mas eu tenho uma coisa a meu favor. A Terra, vocês sabem que ela roda, né? Se eu estiver olhando para o norte aqui, ela está girando. Então, a Terra, ela já roda no sentido leste, tá? Ela roda no sentido leste. E é por isso que todos os lançamentos de foguete, eles sempre são feitos com o foguete apontando para o leste. Então você faz essa conta toda, sempre baseado nessa variação de velocidade possível, né? Ou melhor, necessária, e você vê quanto o seu conjunto te dá de variação de velocidade. Lembrando do seguinte, né? Você tem, na Artemis, né, você vai ter 2 módulos de combustível sólido aqui nas laterais. E esses módulos, eles são descartados. Então, quando você tem o descarte do módulo, você tem a perda dessa massa. E aí você aumenta o seu ΔV, né? Descartou os 2 módulos, você aumenta o seu ΔV. Por isso que tantos foguetes tem... É muito usual você ter os foguetes em estágios, que você vai descartando os estágios e você vai se livrando de peso, né? De massa. E aí você vai aumentando o seu ΔV. Você vai deixando o foguete mais leve e a massa é menor, maximiza o seu ΔV, tá? No nosso caso aqui da Artemis, você tem os módulos de combustível sólido, você tem esse módulo principal aqui e você tem a espaçonave Orion, tá? Então esse módulo grande ele sai inteiro e aí a Orion vai fazer o resto da viagem até o finalzinho, quando então o módulo de serviço da Orion é separado e só a cápsula volta para a superfície, né? Basicamente é isso aí. Então ΔV é uma forma de você simplificar o raciocínio em cima da quantidade de energia que você precisa trazer no seu conjunto, né, para cumprir a missão, tá? No caso da órbita terrestre, você vai ter uma necessidade de aproximadamente total, né? Para você colocar um veículo em órbita, não só você tem que ter esses 7.500, um zero a mais aqui, desculpa, 7.500 metros por segundo, você tem que vencer outras barreiras
você tem um total de 9,8 km por segundo, aproximadamente, de ΔV, para você colocar alguma coisa em órbita, tá? Da Terra, órbita baixa, né? No caso da Orion, eu nem vi qual é o valor, mas ela tem certamente tem um ΔV maior, né? Porque a gente tem que fazer a injeção para órbita lunar, que é aquilo que eu mostrei na imagem anterior, né? Para fazer o flyby. Então, esse conceito de ΔV é muito interessante. Eu vou mostrar para vocês aqui de outra forma, para ficar mais claro, né? Esse aqui é o Kerbal Space Program, que é um simulador muito interessante, né? Muito divertido. E aqui a gente pode ver uma nave, uma cápsula, perdão, né? Similar à do projeto Apollo, um tanque de combustível e um motor, né? Então repara que aqui você tem uma indicação do ΔV, que no caso aqui é 2.461 metros por segundo, né? 2,4 km por segundo. E aqui você tem uma indicação do TWR, que é a relação entre a força que esse motor é capaz de fazer e a massa do conjunto, né? Então aqui você tem um TWR de quase 4, ou seja, esse motor tem 4 vezes, tem força para levantar 4 vezes a massa do conjunto, que é bom, né? É fundamental que seja maior do que 1, porque senão o troço não sobe, né? Mas quanto maior for, quanto mais desproporcional for, né, maior é a velocidade da mudança, a rapidez da mudança de velocidade que você consegue aplicar no conjunto. Então repara, 2.461 metros por segundo e aqui 3,94. Se eu pegar e colocar triplicar, né, a quantidade de combustível aqui, eu vou ter então um aumento. Eu tripliquei a quantidade de combustível, mas o meu ΔV aumentou para 4.150. Ou seja, não é uma relação direta, entende? Eu aumentei a quantidade de combustível, mas eu também aumentei a quantidade de massa. Então, triplicando a quantidade de combustível, eu tive menos do que o dobro de ΔV. Em compensação, o meu TWR mudou para 1,77, né? Então, se eu fizesse isso mais algumas vezes, vamos pegar esses dois aqui e vamos subir isso aqui um pouquinho para facilitar a visão. Ó, eu botei mais 2 tanques. Então agora eu tenho um ΔV de 4.900. Repara, aumentou só um pouquinho, né? E o meu TWR já está 1,14. Quer dizer, daqui a pouco já não consegue mais decolar. Se não conseguisse mais decolar, eu precisaria mudar o motor. Então, por exemplo, eu poderia tirar esse motor aqui, que é o Skipper, aqui, que me dá uma força de 650 kN, né? E eu poderia botar um motor maior, por exemplo, esse Mainsail, que tem uma força de 1.500 kN, é quase o triplo, né? Aí ele já leva de novo nosso ΔV para 4.149, porque o motor é muito mais pesado, né? Então matou 800 metros por segundo de ΔV. Em compensação, ele nos dá um TWR de 2,62, porque ele é muito mais potente, né? Então saiu de 1,77 para 2,62. Outra observação, a gente praticamente triplicou a força, mas o TWR não triplicou, né? Na verdade, nem dobrou. É assim que as coisas acontecem na vida real. Por isso que é tão importante, né, você usar o conceito de ΔV, porque você vai mexendo nas coisas e você vai simplesmente acompanhando o resultado prático. O que importa não é diretamente a força do foguete ou a quantidade de combustível. O que importa é o resultado final, que é a quantidade de variação de velocidade que esse conjunto consegue causar, né, em si mesmo. Isso é que vai determinar se uma missão vai conseguir ser atendida ou não, né? Maravilha, gente? Esse é o conceito de ΔV. E aí, de lambuja, a gente deu uma olhadinha no conceito de TWR, que também é fundamental, né? Se o TWR for abaixo de 1, como eu falei, o foguete não decola, né? É até interessante a gente testar isso aqui. Por que não, né? Por que não? É o que eu digo. Ó,
Agora, o nosso TWR... Ah não, com esse foguetão aqui, com esse motor mainsail, deixa eu botar o nosso skipper. O nosso skipper aqui, que é menos potente, ele já está abaixo de 1, tá vendo? Vamos ver o que isso significa em termos práticos, né? Por que não, né? Vamos fazer o que a gente pode fazer aqui e vamos decolar esse conjunto. Vamos disparar esse foguete, né, com a força, com a capacidade máxima dele. Tá vendo que está tendo escape de ar ali, né? E o foguete não sobe. Mas, como está diminuindo a quantidade de combustível, o TWR ele vai aumentando. Passou de 1, o foguete começa a subir. Tá vendo? O TWR aqui de 1.0304 e o foguete começa a subir. Tá? Como o TWR estava muito próximo de 1, bastou queimar um pouquinho de combustível que já tornou o TWR acima de 1. E a gente está vendo aqui que o nosso ΔV é de 4.000, agora 4.130 e diminuindo, né? Por que está diminuindo? Porque está diminuindo a quantidade de combustível e isso deveria contribuir para o aumento de ΔV, por causa da redução de massa. Mas o combustível é transformado em força aqui no motor, então você tem menos combustível para transformar em força. E aí você tem uma redução. Na prática, a redução é maior do que o aumento gerado pela perda de massa. E aí tá aqui, ó, o foguetinho tá subindo, ó. E o TWR já está em 1.3, tá? E estamos subindo. E a nossa velocidade puramente vertical já chegou a 100 metros por segundo. Então aqui é a hora que a gente já começaria a inclinar o nosso conjunto um pouquinho para o leste, tá? Para a gente começar a botar uma componente horizontal nesse sistema e a gente não só ter um aumento de velocidade, um ganho de altitude, mas a gente ter um aumento de velocidade horizontal, tá? E a gente iria seguir fazendo isso, né? Essa inclinação iria seguir. Repara que a gente já está com 1.7 de TWR aqui. E o que acontece? A nossa velocidade vai começando a ficar muito grande, né? Então a gente desacelera o nosso foguete, tá? Porque não tem sentido a gente andar muito rápido quando a gente está numa área muito densa da atmosfera ainda. À medida que a gente vai subindo, a gente vai inclinando isso e vai fazendo essa coisa toda ficar mais eficiente e chega por aqui. Não vamos botar esse conjunto em órbita agora. É isso aí, galera. Valeu. É muito bom. Kerbal Space Program, recomendo. É isso aí. Ah, sim. Faltou uma coisa interessante, né? De dizer. Que um dos testes importantes que essa missão Artemis 2 vai fazer é justamente a manobra de acoplamento, né? Então, para fazer a manobra de acoplamento, você tem uma separação de 2 estágios, né? Você gira a nave assim, depois se aproxima de novo. Isso é uma manobra muito delicada, tá? Então também é legal. Eu também vou mostrar para vocês aqui. Dá uma olhada. Cá estamos nós fazendo uma simulação, né, de aproximação da nave com o que seria, né, uma representação do módulo lunar para pouso, né? Então o que a gente faria aqui? Basicamente, nosso objetivo é a aproximação até aquela nave ali, que a gente consegue com carinho e afeto, né? Sempre fazendo uma observação que é o seguinte: a nossa preocupação quando estamos fazendo essa aproximação, né, é a gente monitorar a nossa velocidade em relação ao alvo, tá? Porque o que importa é a velocidade relativa em relação a eles, né? Então aqui, ó, peraí. Olha, a gente vai se alinhar assim, né? E aí, observem que o alinhamento está bem razoável e você tem um acoplamento, tá? Feito o acoplamento, você pode transferir um astronauta. Aqui a gente já tem a Valentina Kerman e aqui a gente poderia, por exemplo, transferir
o Bob. Vamos transferir o Bob para cá, né, para o módulo. E se a gente retornasse o controle para o módulo, a gente teria... Ah, sim, claro. A gente teria aqui a gente teria aqui a Valentina e o Bob, né, no módulo. E agora aqui, na nave principal, nós temos Jebediah e Bill, né? E aí, o que aconteceria em seguida, né? Esses módulos se desconectariam de novo e você procederia ao pouso, né? Esse módulo, então, ele iria manobrar, né? E iria proceder ao pouso, né? Evidentemente teria que ter perninhas, aquela coisa toda, né, para pousar. Mas isso está um pouco mais adiante na missão Artemis, mas no projeto todo Artemis. É interessante a gente observar, né, que iria ter uma espécie de estação espacial ao redor da Lua que seria usada para essa nave, para a nave Orion docar nela, e essa estação teria um módulo de descida, né? Que seria uma coisa interessantíssima do ponto de vista técnico, né? Porque você teria uma espécie de hub temporário que tornaria as coisas um pouco mais seguras, né? Essa noção foi abandonada. Então o que você vai ter é um módulo lunar orbitando a Lua, provavelmente vai ser enviado lá de forma remota, e aí a Orion ela vai docar diretamente com esse módulo lunar, vai haver a transferência de tripulantes e tal, e depois esse módulo lunar vai pousar, né, na Lua, e espera-se que depois volte para Orion. Então vai ter uma certa similaridade com o projeto Apollo, né, com exceção de que o módulo lunar vai ser previamente enviado para lá. Bom, é isso aí. É isso aí sobre o projeto Artemis. Eu espero que vocês tenham curtido, né? Agora vamos falar um pouquinho, né, sobre notícias que realmente me impactaram, tá? Nada de política brasileira, lamento hoje, tá? Nada de política brasileira. Vamos às notícias e fatos. Bom, uma dessas é o seguinte, gente. A Isabel Brown, que é uma jornalista, né, vinculada ao Daily Wire, cujo conteúdo eu aprecio muitíssimo, né, ela fez uma declaração que foi considerada polêmica pelos regressistas americanos, tá? Que lá eles se chamam de liberals, né, os liberais. Não é a mesma coisa que o liberal brasileiro, tá? Bom, beleza, não vamos entrar nessa seara, não. mas a Isabel Brown disse o seguinte, que as pessoas, as mulheres principalmente, né, elas têm que ter mais filhos. Elas têm que parar de se preocupar exclusivamente com como elas vão fazer para manter uma alta qualidade de vida para esses filhos e tudo mais, né? If you're not encouraging your children to grow up and have the courage to get married and have kids, more kids than they can afford before they think they're ready, it is high time to start. Ela fez um discurso de incentivo à maternidade. Tenham mais filhos, né? Tipo assim, não é uma coisa evidentemente irresponsável. Você já tem uma família, você tem um marido, né? Normalmente seu marido trabalha, ou os dois trabalham, né? Ganham dinheiro, e você tem, então, uma condição de manter filhos, né? Só que aí é o seguinte, se você fizer uma conta muito, muito conservadora, você vai achar, né, que é praticamente impossível você ter 2, 3, 4 filhos, né? Sei lá. Em algum momento vai ter um limite, né? E você não vai conseguir ter esse filho extra, digamos assim, né? E ela está justamente questionando isso. Ela está dizendo que você deveria, que uma família, né, deveria ir além, porque um filho a mais, digamos assim, né, no orçamento, ele vai gerar um incentivo para um aumento de receita, tá? Inclusive meu avô me deu um conselho muito parecido com isso, né? Quando eu estava trabalhando para comprar o apartamento, né, para formar a família e tudo mais, né, casar, aquelas coisas todas, né?
ele me deu o seguinte conselho: compre um apartamento 20%, 30% mais caro do que você acha que você pode pagar. Porque você vai conseguir pagar. E esses 20%, 30% vão gerar um apartamento muito melhor. E você vai viver, possivelmente, uma grande parte da sua vida nesse apartamento. Então não é uma coisa leve, entendeu? Vou comprar um apartamento bem porcaria aqui porque vai me deixar a vida mais simples. Não. Você vai passar o maior tempão com uma vida porcaria porque você comprou um apartamento, vamos dizer, porcaria, né? Ou mais simples do que você poderia ter comprado, né? Cara, isso é brilhante, né? Isso não é irresponsável, isso é brilhante. Isso significa olhar para a vida, né, com audácia, com ímpeto, com otimismo, com força, né? Características essencialmente masculinas, como a gente falou agora há pouco, né? Se você, por outro lado, olhar a vida com derrotismo, com um medo, com um apego tremendo à segurança, o que você vai fazer? Você vai morar naquele apartamentinho vagabundo, você não vai se incentivar a fazer mais, provavelmente você vai encolher a sua economia para caber naquele apartamentinho vagabundo e você vai ficar nisso, né, sofrendo a vida inteira. Mesmo vale, de acordo com a Isabel Brown, e eu concordo absolutamente, né, para filhos. Se você achar que seu filho tem que estudar numa escola, né, cuja mensalidade é 8 mil, 10 mil reais, é claro que isso vai custar um valor, né, que vai ser mais caro do que se você botar seu filho numa escola de 4 mil reais, por exemplo, né? E isso vale para sua renda também, né? Se você tem uma renda X, se você tiver um impulso, né, uma motivação para fazer essa sua renda aumentar, você pode levar essa renda para 1.2x, para 1.3x e tudo mais, né? É esse tipo de coisa que ela está falando. E, na verdade, isso é comprovado, tá? Isso é comprovado cientificamente, né? Como a galera gosta de fazer, né? Famílias que têm mais filhos, né, normalmente têm 23% de aumento de renda, tá? Do que famílias que têm menos filhos. Bom, eu não vou entrar nos detalhes disso, porque quem não gosta desse conceito vai dizer que a pesquisa é ruim e tudo mais, né? E quem gosta vai dizer que a pesquisa é boa. Mas é só para mostrar que existe uma pesquisa e que ela chegou a essa conclusão, tá? Ou seja, que mais filhos geram um incentivo ao aumento da renda familiar, tá? Mas o curioso aqui é você ver a reação, cara. A reação das pessoas, desses regressistas. É um negócio de filme de terror, tá? Você tem a Whoopi Goldberg dizendo que... Aí ela faz claro, tudo para ela é racismo, né? Então ela faz uma conexão com o passado, porque antigamente as pessoas morriam, sofriam, eram presas e tudo mais, principalmente as pessoas negras, né? Enfim, é um show de horrores, tá? E tem uma outra mulher, uma apresentadora do programa, que ela mete o pau mesmo na Isabel Brown, dizendo que ela é uma irresponsável, que isso é a razão porque tem tanta miséria no mundo, etc, etc e tal, e ela dá um número. Gente, ela diz que uma criança custa $400 mil por ano, tá? E é engraçado, né, a gente pensar o seguinte, a gente olhar o que dizem outros pensadores que são coerentes, né? O Jordan Peterson uma vez fez uma colocação sobre esse assunto que eu achei brilhante, né? Ele falou o seguinte: você acha que ter 3, 4 filhos é uma coisa que a sua vida vai ficar o caos? Mas é um erro você pensar assim. E ele é um cara que atendeu muita gente, né? Psicólogo clínico e tal. E ele falou que na percepção dele, né, do meio das famílias que ele atendeu, né, quando você tem mais filhos, na verdade o trabalho diminui. Porque o próprio ecossistema infantil, ele já se alimenta. Então, você precisa dar uma gestão ali, né, para garantir que não tem nada errado demais acontecendo. Mas as crianças, elas cuidam umas das outras, sabe? A mais novinha pede ajuda para a mais velha, ao invés de pedir ajuda para os pais, como seria obrigatório se ela fosse filha única, né? Então, ele argumenta que um grupo de crianças maior, eles se gerem sozinhos, né? E você só precisa fazer uma de poder moderador ali em cima dessa micro-sociedade, né? Que é uma coisa que eu concordo também, né? É uma visão muito interessante. Mas vejam como, né, o pensamento regressista, ele é desumano, né? Eles trabalham contra a humanidade mesmo, tem que ter menos filho, tem que parar com isso. Melhor coisa, compra um gato e vive sozinho, né? Cara... Mais uma vez, nada contra tem gatos, tá, gente? Nada contra quem tem gato. Tenha seu gato, tá?
Eu tenho cachorro, tudo bem, tenha seu pet, não tem problema, tá, gente? É muito chato esse mundo hoje, cara, de gatilhos, né? A minha vontade é ter uma outra postura em relação a isso, mas tudo bem, né? Vamos seguir. Então, é isso, gente. De um lado você tem gente dizendo, vivam, tenham famílias grandes, sejam felizes, né? Olhem para o mundo de uma maneira otimista. Do outro lado você tem gente dizendo, morram, não tenham filhos, não se desenvolvam, vivam sozinhos, tenham uma velhice triste, e por aí vai, né? Não é à toa que tanta gente nesse perfil, né, acaba protestando contra tudo, né, e achando que tudo é ruim, aquelas caras que a gente vê também nos vídeos por aí, né? E outra notícia que eu queria passar para vocês, né, que eu achei sensacional, tá? Que fazendeiros nos Estados Unidos rejeitaram uma oferta de venda de uma propriedade, oferta de 26 milhões de dólares, tá? De acordo com as pessoas lá, diziam que era, sei lá, o dobro, o triplo, né, do que a propriedade valia. E não era a propriedade toda, era uma parte das terras, né? O comprador era anônimo e a intenção era fazer um data center para inteligência artificial. E essas pessoas, esses fazendeiros, disseram, não, nós não aceitamos. Mas como assim? Esse valor é muito maior. É muito maior do que a terra vale. Veja a postura desses caras. Sim, mas eu não quero vender. O fato de ter lucro numa venda não significa que eu precise fazer a venda. Essa terra sustentou minha família durante gerações, né? A terra que meu avô, a casa que meu avô foi criado aqui. E essa terra alimentou um monte de gente ao nosso redor. Mesmo na época da Grande Depressão, a gente produzia e a gente alimentava, as pessoas não passavam fome. E aí, você vai comer aí, né? Olha que postura, cara. Como disse o Matt Walsh, né, que é um cara que eu recomendo que vocês sigam, eu adoro o conteúdo desse cara, e ele fala o que tem que falar mesmo, é muito bom. Tudo tá certo na forma como essa fazendeira tá falando, tá? E isso conecta com a posição da Isabel Brown, né? É isso, gente. É isso. Mais simplicidade. O dinheiro não é tudo. O dinheiro não é tudo. Essa pessoa consegue se manter com aquela terra, ela vive uma vida, certamente, não fica fazendo viagem para a Itália todo ano, né? Certamente, né? Mas ela vive a vida dela, ela vive honestamente e ela produz, ela é uma pessoa que produz, né? Que alimenta pessoas, é um troço sensacional, né? E isso mostra que tem muita gente com a cabeça no lugar no mundo, né? Que o mundo não é só gente degenerada fazendo maldade. Isso mostra que o mundo, a maioria do mundo, na verdade, é de gente boa fazendo coisa boa. Coisa boa de forma simples, ajudando o próximo, pensando no próximo, no semelhante, negando o que seria o capitalismo selvagem, né? Não achando que é trouxa você abrir mão de um lucro gigantesco, né? Para você manter um modo de vida que certamente é superior ao modo de vida do capitalismo selvagem. E eu não tenho uma gota de socialismo na minha cabeça. Mas existe uma imbecilidade em cada uma das pontas, né? E eu rejeito as duas. E eu não digo que o correto é o meio. Não. Existe o certo e existe o errado, tá? Então 2 mais 2 é igual a 4. Se outra pessoa disser que 2 mais 2 é igual a 6, não vai significar que a resposta correta é 5, tá? Mas entre o extremo socialista e o extremo capitalista selvagem, existe um ponto ideal que está muito mais próximo desse extremo daqui do que do outro, né? Mas eu rejeito os dois extremos, tá? E é assim que a gente deve fazer. A gente deve usar a cabeça e não aceitar fórmulas simplificadas e, vamos dizer, ideológicas, né? De raciocínio e de análise da nossa realidade, tá? Gente, é isso aí. Esse foi o programa do Vieira. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e acompanhem o lançamento da Artemis 2 daqui a pouco. Até a próxima. Tchau, tchau.